todos, sejam muito bem-vindos ao Geração D. Me chamo Kleber Tomás, esse é o nosso canal aqui de opinião política, sempre pelo viés de direita. Falamos sobre coisas do cotidiano, acontecimentos políticos do nosso dia a dia. Falamos de coisas também que acontecem na nossa vida. Lembrando a vocês que nós estamos transmitindo ao vivo para o YouTube, Twitch TV, Twitter e Instagram. Lembrando que no Instagram nós temos a limitação de 50 minutos. Se passar disso, essa live vai ser fechada e a gente abre uma nova live para continuar a transmissão. Nas outras plataformas não temos essa restrição. E sempre lembrando você que não curte todas as nossas plataformas, não está nos seguindo em todas as nossas redes, lá no Instagram, na bio, ou em cada vídeo que você assistir, lá embaixo vai ter um link, que você clica nesse link, vai abrir todas as nossas redes sociais. Vai lá seguindo ela, conheça todas as nossas redes sociais, porque fica bacana de assistir a gente lá com um molde que tem cada plataforma tem seu molde específico, alguns conteúdos mais rápidos, alguns conteúdos mais lentos, com maior oportunidade de transmissão, menor. Então é bacana você estar atento em todas as nossas plataformas, que assim você consegue alcançar todo o nosso conteúdo, tudo que a gente tem para falar. E lembrando que você deve ir lá curtir e compartilhar, porque curtir e compartilhar, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, vai levando para mais pessoas, vai chegando mais longe, vai tendo o maior acesso possível. Então, com nossos avisos dados aí, com todo mundo já ligado nas nossas redes, vamos falar do tema de hoje. E finalmente começou a dia 8, né? Então, assim, para quem não acompanha, a gente já explicou a diferença de CPI para CPMI, mas por alto, assim, só para a gente embasar. A CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela reúne as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, e ela tem ali por intuito de investigar os fatos que ocorreram, por exemplo, no caso do dia 8. E qual que é o bacana desse inquérito? Porque também a gente já viu aqui numa live, a gente já viu um vídeo aqui falando sobre inquérito policial. O inquérito policial ele é sigiloso, mas o inquérito produzido pela comissão parlamentar, tanto a mista quanto a normal da Câmara dos Deputados, elas são públicas, os atos são públicos, então isso traz uma melhor esclarecimento dos fatos. Então dia 8, quando teve tanta aquela polêmica envolvendo coisas estranhas, situações que não vinham ocorrendo, que não eram costumeiras a acontecer, passaram a acontecer ali aconteceram aquela depredação, aquela violência. Uma CPMI vem bem a calhar, vem bem a abarcar isso, porque a gente vai estar ali diante de situações que vão se tornar pública depoimentos. Então vamos lá. Ela acabou sendo tomada posse, porque normalmente a CPI ela é um mecanismo da oposição, é um mecanismo da minoria, porque como o governo tem todos os mecanismos, ele já tem o Ministério da Justiça, tem o controle das polícias, das forças armadas, ele tem todo esse controle. Então a oposição, como não tem acesso a tudo isso, o que ela tem como mecanismo? A CPMI, então ela faz a própria investigação. Só que por manobras acabou ela sendo encampada pelo governo. O governo acabou sendo a maioria absoluta naquela CPMI e começaram alguns requerimentos serem aprovados. E o primeiro foi o requerimento de oitiva do Silvanei Vasquez, que ele é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E aí foi o primeiro tiro no pé que o governo deu, mais um tiro no pé que o governo dá nessas investigações da condução dos trabalhos da CPMI. Por quê? Primeiro vamos entender lá o concurso da Polícia Federal, vamos entender o que é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal, ao contrário da Polícia Rodoviária Federal, o seu diretor-geral, ou seja, o chefe total da Polícia Federal, não a Polícia Rodoviária Federal, ele pode ser nomeado por qualquer pessoa, então não precisa ser um delegado, não precisa ser alguém dos quadros da Polícia Federal. A Polícia Federal tem escrivão, tem delegado, tem várias carreiras, investigador, agente, são algumas carreiras, papilocopista, eles têm algumas carreiras lá na Polícia Federal. Então, a Polícia Rodoviária já é diferente. A Polícia Rodoviária ela é um quadro de uma única entrada. Ou seja, a única maneira de você entrar, o único meio que você tem de entrar na Polícia Federal é através do concurso para agente da Polícia Rodoviária Federal.
Então o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal, você só tem uma porta de entrada. Então todos que estão lá, eles têm praticamente o mesmo cargo, dividido, escalonado de acordo com a sua antiguidade, com o seu nível de estudo, com o seu nível de... mais dividido, mas eles entram todos para serem aqueles policiais que abordam a gente nas rodovias. Então desde o diretor-geral ao cara que está lá na pista, eles são todos o mesmo cargo. Lógico, tendo cargos, tem uns exercem cargos administrativos e outros mais operacionais, mas eles são da mesma carreira. O que já não acontece nas outras polícias. Então o que acontece nas outras polícias? Por exemplo, se você pegar a polícia militar, você pode entrar como soldado ou você pode entrar como oficial. E aí dentro dessas duas portas de entrada você vai evoluindo, como no exército, como na marinha, segue o mesmo padrão. Por exemplo, na polícia civil de São Paulo são 14 carreiras, ou seja, você pode entrar na polícia civil por delegado ou escrivão de polícia, você vai entrando por várias, são 14 carreiras. Então são várias portas. E essa porta única de entrada na Polícia Rodoviária Federal torna bacana, porque, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária, ele volta pro asfalto quando ele deixa o cargo. Então acaba dando uma isonomia maior, dando um respaldo maior. Só que construir uma narrativa, construir uma ficção lá através do ano passado, que é normal acontecer. Todas as eleições a gente tem que lembrar que o voto de cabresto é proibido no Brasil. Então o que é o voto de cabresto? É aquelas pessoas que facilitam e forçam pessoas a votarem. Então vamos supor, a gente, na realidade de São Paulo, é meio difícil de vocês entenderem, quem for aqui de São Paulo, porque nós votamos sempre perto de casa. Então você vai lá na Justiça Eleitoral, normalmente seu colégio eleitoral é o colégio do lado da sua casa. Mas tem estados no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, nas outras regiões do Brasil, que são estados que têm áreas mais rurais. Mesmo em São Paulo, mas São Paulo menos, porque a densidade populacional é maior. Você vai ter locais que o ponto de que você vai votar é muito distante de onde você mora. Então, por exemplo, eu moro no ponto A e eu voto no ponto B. Só que entre o ponto A e o ponto B, nós estamos falando às vezes de 600 km que eu tenho que rodar, 800, 900 km que eu tenho que rodar. E às vezes não só de via terrestre, às vezes você tem que fazer entrar em embarcação marítima, você vai ter que fluvial, né? Você vai ter que entrar em rio, vai ter que navegar em rio, às vezes navegar em mar, às vezes vai ter que pegar aeronave. Tem que imaginar que tem lugares, regiões do Brasil que são tão isoladas, né, que a gente fala, o cara tem avião, é rico. Não, às vezes o cara ter avião e barco é até uma necessidade do dia a dia dele. Por exemplo, tem produtores rurais que eles têm a cidade, toda coisa é abastecida por aviões aqui no Brasil, porque não tem rodovia para chegar lá. Então entre e sai de avião, avião lá como carro. Você tem um avião como carro, tem aqueles monomotor, bimotores. Então a gente tem que imaginar esse tamanho do Brasil e às vezes o seu ponto de votação é muito distante da sua casa. O que algumas práticas que são ilegais eles fazem? Imagina, as pessoas já não estão tão politicamente afeitas, elas não têm essa cultura política tanto já na nossa sociedade, a gente não é educado todo o nosso tempo para questões políticas, nós vamos aprendendo conforme vamos ficando mais velhos. Não é uma coisa do nosso dia a dia, do nosso normal, né? Da nossa vida normal. É uma coisa mais que a gente deveria ser mais normal na nossa vida, mas não é. Então o que acontece? As pessoas já não são muito afeitas. Imagina você ter um dia a dia duro, um deslocamento desses, você não tem um recurso. O que alguns políticos fazem de forma mal intencionada nessas regiões? Eles locam ônibus, locam aviões para pôr as pessoas lá dentro e forçar elas a votarem nele e conduz a pessoa até o local de votação. Isso é crime. Então tem operações que são realizadas todas as eleições. Por exemplo, ano que vem nós teremos eleições municipais. Vão ter operações nesse sentido para ver se não há os crimes eleitorais de compra de voto, boca de urna, voto de cabresto que conduzir as pessoas. Por exemplo, você não pode, você como político, você não pode pegar e falar, olha, eu vou fazer um churrasco, eu vou levar vocês para votar. Depois da votação vocês vêm aqui pro churrasco, nós vamos ficar comendo churrasco até aguardar a eleição acabar. Você não pode fazer isso porque caracteriza uma compra de votos. Você vai estar dando uma facilitação para a pessoa ali naqueles votos. Então, a polícia se organiza para fazer tanto investigações nesse sentido quanto operações.
E na eleição de 2022 não poderia ser diferente, tivemos operações. Tivemos operações por parte da Polícia Rodoviária Federal, que foi interceptar ônibus que faziam esse tipo de transporte irregular, porque isso é irregular. O transporte tem que ser individual. Ou o governo por si, como teve nessa eleição, particularmente foi a única eleição que teve disso, desobrigou, permitiu que as prefeituras fornecessem veículos, transporte público gratuito, mas isso nunca tinha acontecido. Espero que não se aconteça, porque senão você força, que nem ano que vem nós vamos ter reeleição municipal. Vamos ter as eleições municipais. Então os prefeitos vão poder liberar os ônibus municipais para levar as pessoas até o voto, com transporte gratuito. Aí ele vai poder fazer a compra de voto. Então isso causa uma disparidade entre as pessoas que estão no sistema e quem está fora do sistema. Então isso foi feita uma operação. E nessa operação foram apreendidos 5 ônibus. Então olha, a esquerda falou, não, o Bolsonaro colocou lá os policiais rodoviários para impedir que as pessoas chegassem. Aí vem o Silvanei Vasquez, né, o diretor da Polícia Federal, e dá o percentual, por exemplo. Ele trouxe um número que, lá quando estava sendo ouvido, que a Polícia Rodoviária Federal tem 13 mil homens. Então, assim, com 13 mil homens, você não consegue paralisar, impedir que as pessoas votem. A gente tem que imaginar aí que o universo de eleitores são 100 e poucos milhões de pessoas. Você não consegue com 13 mil homens espalhados num Brasil tão gigantesco, porque 13 mil homens para o Brasil inteiro. Se a gente imaginar, por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo, que já não dá conta, tá hiper defasada, ela tem 14 mil homens na Polícia Civil, onde deveriam ter no mínimo para rodar de forma adequada 25 mil homens. Então você imagina, 14 mil só para o estado de São Paulo, imagina 13 mil para o Brasil inteiro, sendo que não estão todos trabalhando, são divididos em turnos, né, turno da noite. Então são 4 turnos pelo menos, dia par, dia ímpar, noite par e noite ímpar. Então você tem que pegar 13 mil e dividir por 4 e você vê quanto é o efetivo que funciona, tirando dispensados, pessoas que não podem ter o serviço. Então é um efetivo irrisório. E nessas operações foram apreendidos 5 ônibus. Então vamos calcular, o ônibus aí tem 53 pessoas, alguns ônibus mais pessoas. Vamos supor, para fazer um número médio, que cada ônibus tivesse 60 pessoas, porque o ônibus pode ter de 48 a 65, então vamos por 60 pessoas por ônibus, que fica legal. 5 vezes 60 dá 300 pessoas. 300 pessoas seria uma capacidade de mudar a eleição? Possível, 300 votos não muda a eleição nem municipal praticamente. Você vai conseguir uma mudança às vezes aí para vereador no município pequeno, mas não chega a ser um número suficiente para isso. Então já caiu a primeira narrativa, só pelo número de pessoas. E aí você imaginar que essas 300 pessoas elas foram conduzidas ao local de votação com a Polícia Rodoviária Federal escoltando, ou seja, a Polícia Rodoviária garantindo que essas pessoas tivessem o direito da sua liberdade de voto, que pudessem exercer o sufrágio universal de forma tranquila, anônima, como prevê a nossa Constituição, diferente do que foi a narrativa construída, que eles impediram, houve até liminares do ministro Alexandre de Moraes sobre esse tema, e seria impossível a Polícia Rodoviária Federal com esse efetivo impedir. E se a gente imaginar, porque a gente já viu isso acontecer, nós temos noção de que essas coisas acontecem em outros países que não têm uma democracia, que apoiam inclusive o atual governo, né? Isso é feito com apoio de forças armadas, forças policiais federais, com todo efetivo, porque você tem que pôr de forma muito, muito massiva isso para você derrubar uma democracia. E se fosse estudar um golpe, normalmente essas práticas que a gente vê nesses países ditatoriais de impedir que as pessoas vão votar, ela só acontece porque eles fazem uma votação fake para esta votação acabar com alguns embargos, porque todas as ditaduras elas vão sofrendo os embargos dos países democráticos. Países democráticos que são sérios e respeitosos, coisas que o Brasil não está mostrando que é porque recebe ditadores. Eles falam, olha, um ditador eu não negocio, eu não faço negócio, proíbe as empresas de fazerem negócio, não compramos nada e não vendemos nada para eles.
E aí os ditadores vão ficando isolados. E aí, para eles justificarem que eles são isolados, a primeira coisa que um ditador faz, ele vai lá e muda o nome do país. Aí ele vai pôr lá Social República não sei o que, República Democrática de não sei o que. Então isso é, por exemplo, Congo, República Democrática do Congo. Ele sempre põe essa palavra antes para você dar uma impressão e ele tentar dessa forma ludibriar o mundo e falar, olha, você tem uma democracia, por exemplo, a China. A China, como ela é uma ditadura socialista, mas que visa o capital, que visa a forma dela fazer negócio, é capitalista, ela precisa estar bem com os países. Então o que ela faz? Ela chega e fala, não, aqui a gente tem uma democracia, só que é só um partido, você só pode votar nesse partido, só pode ser candidato através desse partido, é um partido único. Então eles dão uma cara de democracia, mas para você tomar o governo, tomar o controle de um estado, você nunca vai fazer isso. Eu vou impedir das pessoas votar, vou garantir os meus que vão votar, só que chega lá na urna, porque assim, quem garante, mesmo a pessoa sofrendo um voto de cabresto, quem garante que essa pessoa chegasse lá na urna, que não vai ter ninguém vendo, que não vai ter nada como fiscalizar, a pessoa não digite o número do adversário. Então isso não acontece, isso acontece só depois para dar uma cara, mas dar uma cara naquele sentido, eles proíbem, também anulam votos, por exemplo, a gente viu na Venezuela que a oposição ganhou, ele foi lá, cancelou a eleição, falou que houve fraude e se esquece aquilo, eu continuo no poder. É assim na Nicarágua. Então assim, para tomar o poder a gente faz uso da força. Quem deve tomar no poder tem envolvimento das Forças Armadas. Forças Armadas, Forças Auxiliares, ou grupos que detenham forças, armas e munições, equipamentos, treinamentos de guerra, suprimentos, alimentos estocados. Precisa de um recurso muito grande. E essas pessoas acabam tomando o controle do país, eles tomam a força, o país, por isso que chama-se golpe, é dada uma força, uma imposição, que eles não estão nem ligando pro voto, vai se bater a arma em cima da mesa e fala, olha, se você for contra, você que pegue sua arma em frente. Então é basicamente assim a dinâmica, então não aconteceria isso. E aí o Silvani, dentro do seu depoimento, né, pra gente continuar aqui no que nós estamos aqui no nosso objetivo, que é falar da CPMI, ele falou, 13 mil policiais, se fosse para isso, nós teríamos que prender metade do efetivo, porque se a gente imaginar que a eleição ficou definida em poucos votos, que seria basicamente o colégio eleitoral da cidade de Campinas, que foi o que determinou, desses 13 mil policiais, 50% apoiam Bolsonaro e 50% apoiam Lula, porque são pessoas que são representantes, são pessoas retiradas do seio da sociedade. Então nós vamos estar diante de 50-50. Então não teria como dar um golpe. E ele sozinho mesmo, porque a Elisiane Gama, e aí daqui a pouco fazer um parênteses a respeito da relatora, que até um papo para bater com você de esquerda e que possa eventualmente estar aqui assistindo. Vamos falar dos políticos que vocês elegem, que nós elegemos como um todo, como cidadão. Ele falou, eu sozinho não teria condição de mudar nenhum cenário, porque ele publicamente apoiou o presidente Bolsonaro, mesmo ele não sendo apoiador. Ele falou, eu nunca tinha votado no Bolsonaro, acabei não votando porque o meu voto, o colégio eleitoral dele era em Florianópolis, ele é natural de Florianópolis, e ele estava em operação em Brasília, estava lá em Brasília, não pôde votar, justificou o seu voto. Mas ele falou a intenção do Bolsonaro, que ele passou a admirar o Bolsonaro. Aí perguntaram das fotos que ele tinha com o Bolsonaro. Ele falou, o tempo que eu tô na Polícia Rodoviária Federal, é o único presidente que permitiu tirar foto que tinha acesso à foto. E o único contato que eu tive com o presidente foram algumas ligações, que aí é o bacana da gente ver isso, porque isso é o bacana da CPMI, que você vai ver esses fatos, você consegue ver isso, que estaria no inquérito sigiloso se acontecesse no âmbito da polícia. E estaria sigiloso porque é a natureza de todo inquérito, menos do inquérito produzido na CPMI, da CPI e na CPMI. Ele dizendo que as ligações do Bolsonaro simplesmente eram para tratar de reclamações dos caminhoneiros. Quando os caminhoneiros faziam reclamações e essas reclamações chegavam ao ouvido do presidente, ele entrava em contato com a Polícia Rodoviária Federal e falava as demandas dos caminhoneiros e o que se a Polícia Federal podia atingir. Se podia reforçar a segurança em determinado local. A gente tem que imaginar
que os caminhoneiros passam dias e dias nas estradas aí convivendo, passando por diversos lugares. Então, a gente tem lugares que tem bloqueios de índio, pedágios de índio que são proibidos cobrar, tem lugares que tem bloqueios de milícia. Então os caminhoneiros passam por tudo isso e eles tinham lá relatando, tinham um acesso muito bom com o ministro Tarcísio. Foi criado um canal de comunicação com o presidente e é, por incrível que pareça, isso é uma das minhas chateações da não reeleição do presidente Bolsonaro, porque foi o único presidente que fazia uma ouvidoria que funciona. Por exemplo, eu tive experiência própria, eu sou um Zé Ninguém aqui como todos nós, tive um problema administrativo com o Exército, mandei um e-mail para, ou fale com o presidente lá, mandei um e-mail, presidente, em 3 dias meu problema estava resolvido, aquela injustiça, aquele erro administrativo sendo cometido pelo Exército foi solucionado em 3 dias. Então, isso sim mostra-se um presidente preocupado com o funcionamento da máquina pública, e isso é a primeira vez que eu vi na história, porque eu já tinha reclamado para outros presidentes, o próprio presidente Lula já reclamei, já tinha reclamado para Dilma, para Michel Temer, ele nunca foi atendido, esses e-mails nunca foram vistos, essas comunicações nunca chegavam a quem de contente, nenhuma providência era tomada. Então, a gente tem que falar, independente dele ir de acordo com a minha ideologia do que eu acredito como certo, ele fez acontecer na prática. Se o pessoal da esquerda estiver achando errado, faz valer, faz funcionar o e-mail do presidente também, como o Bolsonaro fez. Então ele tinha esses caminhos abertos, essas reclamações chegavam e ele encaminhava quem de direito. Então, quando era questão de segurança das rodovias, ele encaminhava dos caminhoneiros, ele encaminhava ao diretor da Polícia Rodoviária Federal. E foi só isso que tinha. E aí Elisiane Gama foi lá e também caiu outra narrativa, né? Porque os canais de televisão, a grande mídia, a grande imprensa ficava aí todo o tempo batendo que os bolsonaristas, as pessoas que apoiam o governo só está colocando incompetente, pessoas não preparadas. Aí, surpreendentemente, aí veio à tona o currículo do nosso Silvanei Vasquez. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal tem em média 6 a 7 faculdades, mais ou menos umas 12 pós-graduações, mestrados, doutorados feitos fora do país. Então, assim, mostrou-se um homem extremamente preparado. Foi uma administração da Polícia Rodoviária excelente, com apreensões recordes. Então, um trabalho muito bem feito. Alguns abusos, alguns cometidos sim, principalmente em relação aos CACs. Tiveram alguns policiais rodoviários federais que, no longo dos últimos 4 anos, não respeitaram o porte de trânsito. Mas isso tem todo lugar que tem bastante pessoas. Se juntou mais de 4 pessoas, as opiniões, você vai ter no mínimo umas 10 opiniões diferentes. E aí, com o decorrer aí, lembra aquele assunto que eu falei, vamos falar da Elisiane Gama? Gente, nós não importa se você é de direita, esquerda, centro, você é nacionalista, o que você é, qual o seu espectro político. É triste, nós como nação, imaginar uma senadora como Elisiane Gama, como outros tipos de político, como um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem preparo nenhum. Não estou criticando nem a ideologia dele, esquece ideologia, gente. É só imaginar que aquele servidor público, aquele agente público, aquela pessoa que vai criar leis, que vai decidir os caminhos da nossa sociedade, que vão decidir, são completamente despreparados. Por exemplo, a gente vê um bate-boca terrível, um despreparo, um destempero da Elisiane Gama sem necessidade nenhuma. E a gente vê o Lula sem preparo nenhum. Você vê pessoas também da direita sem preparo nenhum, porque fazem uma lacração e as pessoas vão lá e elegem coronel fulano de tal, sargento não sei o que. Um monte de cara despreparado, que não tem preparo, não tem condição de estar lá, não estuda, não para nem para estudar, já que foi eleito. Fala, poxa, eu vou estudar, que nem Elisiane Gama falou uma bobagem, foi discutir com o Silvanei Vasquez, dizendo que ele tinha feito, que a Polícia Rodoviária tinha, colocando como se fosse assim uma corrupção, que a Polícia Rodoviária tinha pago 144 mil no doutorado dele fora do país. E aí ele falou, não, eu paguei com o meu dinheiro, mas sim, alguns policiais nossos foram fazer esse tipo de estudo. E aí é um absurdo. Por que eu falo que é um despreparo? A gente tem que, nem com esquerda, direita, nós como cidadãos,
dependendo do seu espectro político, começar a rechaçar esse tipo de político, rechaçar esse tipo de coisa. Todo mundo que prestou concurso, ou que sabe, ou que tiver envolvido, que conhece alguém da administração pública, sabe que existe uma melhoria continuada a respeito dos funcionários públicos. Todo funcionário público ele vai ter acesso a faculdades, a pós-graduações paga pelo governo, a mestrados, a doutorados. Porque qual que é a ideia do governo? Qual que é a ideia desse plano? O projeto desse plano é normal isso acontecer. Tem o funcionário público, ele está aqui, ele está concursado, ele vai permanecer aqui o resto da vida dele, basicamente até ele se aposentar, e depois de se aposentar nós continuamos pagando, porque o funcionário público, ao contrário de você, que depois que você pagar eles vão fazer o coeficiente para analisar a sua idade, tempo de contribuição, valor, tal, e eles definem um valor muito abaixo do que você ganha. O funcionário público não, ele mantém o salário dele mesmo quando ele vai à reserva, quando ele vai à aposentadoria, de acordo com cada categoria. Umas perdem alguns penduricalhos, mas o salário base sempre continua igual. O salário ao qual ele contribui é o mesmo. Então isso também, se você tiver um fundo, se começar a tiver dó dele, ai, quem está se aposentando, o fundo vai perder. Não, ele tem uma mordomia que nem você. Você tiver o salário base seu de 6 mil e você contribui por 6 mil, fique tranquilo que você vai receber menos de 2 mil reais quando se aposentar. O funcionário público tiver o salário base de 6 mil e se aposentar, ele se aposenta pelos mesmos 6 mil que ele contribuiu. Então veja que diferença gritante, né? Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Mas sabendo desta realidade, que o funcionário público estará lá por resto da vida dele, o que o governo faz? Fala, poxa, eu vou passar ele para um melhoramento contínuo. Por exemplo, aqui em São Paulo, os professores que quiserem fazer mestrado e doutorado, eles se inscrevem, o governo de São Paulo oferece as instituições, aí tem um critério de seleção, porque são algumas vagas, não são 100% de vagas, não são vagas para todos, e você pode ir lá e fazer como diversos cursos. Por exemplo, você estiver lá no... Eu sou ex-militar do exército, tinham vários cursos disponíveis, cursos de mecânica, cursos de... Teve até uma época que teve o pessoal chamado de soldado cidadão, uns meninos que incorporavam, eles ficavam 6 meses no serviço militar obrigatório. Depois de 6 meses eles iam pro Senai, aprender alguma profissão. Então assim, é muito comum dentro do servidor público você oferecer cursos para melhorar. Porque também às vezes o serviço público faz um apanhado geral de pessoas que eles não são muito especializados para aquela área. Por exemplo, eu exerci o cargo de motorista do exército, fui motorista há um bom tempo. Eu como motorista lá nunca tinha dirigido uma ambulância lá fora, eu tinha carteira de motorista igual todo mundo tem. E lá você é colocado a dirigir veículos que você nunca tinha dirigido, você tem a carteira, você tem a habilitação igual todo mundo tira. E aí lá eles te dão treinamento, te oferecem cursos de resgate, cursos para dirigir ambulância, para dirigir veículo X, veículo Y. Eles vão te capacitando, porque você tá lá, tem aqueles materiais que precisam lidar, eles vão ter que capacitar. Senão o serviço público também passa a ser uma porcaria, né? Porque você imagina um professor, ele entra, ele vai ficar lá o resto da vida, ele entra com um bacharelado, com uma pós-graduação, só que ele vai ficar ali a vida inteira. Aí você vai ter que abrir um concurso para ele assumir, por exemplo, a reitoria, a diretoria de um colégio. Não é melhor você pegar aquele funcionário qual você já paga e vai pagar pro resto da vida e melhorar ele para pôr ele nesse cargo e depois fazer a porta de entrada por baixo de outro? É melhor. Então tem essa melhoria continuada. Então assim, é a coisa mais comum que você paga pós-graduação no exterior, fora. Os próprios ministros do STF recebem direito a participar de seminários, palestras em Portugal, fazer mestrados, doutorados. Eles deveriam ter, mas os que não têm, fora do país e pago pelo governo, porque está melhorando, vai oferecer. Seria como o governo estivesse pagando para receber o melhor serviço possível. Então, essa melhoria continua, existe. Todas as esferas municipais. Aí você imaginar que uma senadora não tem a ciência que isso existe, querendo colocar como corrupção. Se ela acha que houve fraude, que houve tentativa de golpe, se ela discorda da nossa narrativa, vai lá com inteligência, faça uma boa investigação e prove o seu ponto de vista, prove. Agora não com baixaria, com incompetência, com uma coisa pífia, com uma coisa tão fácil de desmontar que nem o Silvanei Vias nem suou, ele nem suou, ele foi lá,
levou com tudo nos pés nas costas, dando risada, tranquilo, fez. Primeiro que ele não deve nada, não fez nada de errado, então não teria o porquê. Mas assim, não tomou nem prensa, porque dá pra você mesmo, com inteligência, estudando bastante, pegar em coisas que são mais palpáveis do que algo que é normal, por exemplo. Poderia pegar lá, por que que você fez... por que que você não estava em determinado lugar, tal hora, tal dia? Investiga as ligações de telefone, investigue o local que ele devia estar, o que ele não devia estar. Por que que você não viu o documento? Por que que não foi relatado tal? Para pegar uma brecha, algum erro. E erro com certeza tem, porque são seres humanos trabalhando e produzir erro. E aí, como ela queria incriminar o cara, pega esse erro, essa brecha e bata. Mas não bater no negócio, por exemplo, que o cara fala, olha, eu não fiz, eu paguei com o meu dinheiro, mas tiveram 200, 300 policiais que fizeram. E eu gostaria, se eu tivesse tido a oportunidade, se tivesse passado, gostaria de estar entre aqueles 200, 300 policiais que fizeram essa pós-graduação no valor de 144 mil. E aqueles 200, 300 policiais não são corruptos, fazem parte do melhoramento contínuo. Então assim, fica ridículo, fica uma coisa, a gente já viu isso na CPI do Covid, lá com o Randolfo Rodrigues, com o saltitante, é ridículo. Sendo que teria material para bater, para buscar, para procurar erros. Por exemplo, eu que apoio o presidente Bolsonaro, que sou de direita, que apoio ele, acho um bom governo, eu tenho erros para apontar na administração dele, tenho como criticá-lo, a administração, achar que ele poderia ter feito melhor, e tenho como fazer isso crítica, porque todo ser humano comete erros e falhas. E posso bater nessa falha grandemente fácil e fazer pressão e ganhar votos em cima disso. Agora, poxa, de forma inteligente, de forma correta, de maneira que as pessoas olhem e falem, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui tem base, não uma coisa ridícula que nem o que esses políticos despreparados. Então assim, poxa, você, meu amigo que tá aí de direita, de esquerda, não importa o seu viés político, comece a pensar mais, ponha político mais preparado, pessoas que pelo menos se deu o trabalho um pouquinho, porque ganham bem pra caramba, bastante assessor, de ler o regulamento interno, de saber como fazer as oposições, como saber fazer os bloqueios, como fazer as obstruções, que conheça o regulamento, quem pode chamar, quem não pode chamar, que hora que um fala, que hora que não fala, que sejam pessoas que tenham no mínimo capacidade de buscar um argumento, alcançar uma tese para provar o seu ponto de vista. Pô, ele pensa lá, tá, que nem eu sou de direita, o cara é de esquerda, ele pensa um mundo diferente de mim, mas ele que busca argumentos corretos, palpáveis, argumentações precisas para provar o ponto de vista dele. E eu, da minha parte de direita, a mesma coisa. Então assim, a gente não pode mais aceitar, não importando o viés político do político ali, ele subir numa tribuna e falar do Elon Musk, falar de Elon Musk, do Google, de a criptomoedas. A gente não pode ter esse nível de despreparo dos nossos governantes. São pessoas que vão produzir leis, e as leis são o que regem as nossas ações no dia a dia, o nosso comportamento. Então, por exemplo, imagina um cara que vai ter que criar uma lei para regulamentar uma criptomoeda, chega lá e chama de cleptomoeda. Um cara que vai ter que criar leis, às vezes, para incidir em cima do Elon Musk, o cara chega lá e é o Elon Musk. Não dá para aceitar esse tipo de situação, não importando o viés. Isso é inaceitável. Nós temos que ter pessoas lá preparadas, que elas saibam e elas tenham um compromisso, pelo menos. Poxa, fui eleito, eu vou ler o regulamento interno, eu vou ler quais são as comissões importantes, eu vou ler o que cada comissão faça, eu vou ler o que cada político... O que é a minha atribuição, o que não é. Tem que ser pessoas que têm capacidade de concatenar ideias, de falar, olha, eu vou fazer perguntas difíceis, vou fazer perguntas que põem saias justas, eu vou pôr em condições... Não que fiquem narrativas chulé, porque assim, o mais triste é saber que seu adversário está usando de narrativas chulé. Narrativas que não se sustenta de pé, que são um carro em cima da árvore. Qualquer coisa que você falar derruba, você não sabe nem como chegou lá aquele carro em cima da árvore. E é esse tipo de político que está lá há 30, 40, 50 anos, não importa o viés político dele. Imagina, tá lá o Boulos, acabaram de reeleger o Boulos. Aí o cara vem e grava um vídeo que ele fez a maior descoberta, que é a cisterna. Porra, a cisterna tem há 3.000 anos antes de Cristo. Já tinha indícios de cisterna. E o cara descobre a cisterna em 2023 falando que essa é a solução.
Olha o tipo de gente que estão sendo colocada lá. Como de direita também acontece isso. Pessoas vêm lá. Por exemplo, Carla Zambelli, pelo amor de Deus. Uma pessoa que não consegue traçar estratégia e tá lá. Eleita, a maior votação de São Paulo. A mulher mais eleita. Foi reeleita. Aí quando você precisa dela, ela também não tá lá. Ela tá sempre com dor e afastada. Eu não sei que pessoa que tem tanta dor e se reelege. Mas na campanha não tinha dor. Aí, então assim... Vejam, não é só questão de esquerda e direita, é questão de gente despreparada para fazer um trabalho. Eu também não tô aqui para criticar a doença dela, eu respeito se ela tem, mas é que é estranho que essas coisas acontecem quando os momentos o bicho tá pegando. Então assim, você tem um político que toda vez que o bicho tá pegando, ou ele atrapalha, ou ele se ausenta, ele tá com um problema de saúde, ele tá apertado, ele tá numa situação... Poxa, lógico, coisas acontecem na vida, mas na época da eleição tá zero. Como nós vimos, né? Era Covid, fecha tudo, Covid vai matar o mundo, Covid vai acabar com a humanidade. Quando chegou a eleição, abre que dá pra ir. Dá pra ir na eleição, dá, o Covid para na eleição, o Covid dá um tempinho. E vamos, então assim... A gente tem que começar a pensar como sociedade pra não ver cenas ridículas, cenas dantescas. De você ver um policial lá que foi lá pra ser ouvido, pra ser apertado, dar um banho na Elisiane Gama. Eu adorei porque ele favoreceu a verdade, o que eu acreditava. Mas vamos dizer que a versão da esquerda tem razão, a versão da esquerda é verdadeira, tinha um indício de golpe. Com o que ela falou, com as bobagens que ela falou, ela nunca vai conseguir impedir que esse golpe aconteça novamente. E punir essas pessoas porque não tem base. Então é assustador ver que um político que ganha tanto, que tem tantos assessores, não produza algo que possa pôr a pessoa para suar frio. Porque eu fico imaginando, se você vai ser chamado para depor com políticos ali, com pessoas que deveriam ser preparadas, você fala, eu vou tomar um calor, eu vou sair daqui estressado, cansado, suado, mesmo eu estando com a verdade, eu estando do lado bem, porque eu sei que vai vir coisas espinhosas. Porque é assim a vida, a gente comete alguns errinhos, todo mundo, você aí já cometeu, eu já cometi. É igual se você pegar, se você for olhar no seu carro, você acha que o seu carro tá tudo legalzinho. Se você olhar, você vai ver que tem um pneu que tá um pouco mais careca, que já cabe a apreensão, que tem uma lampadinha que tá queimada, que você nem percebeu. Existe uma imperfeição que dá pra pegar. Só que é tão incapaz, são pessoas tão incapazes que elas não conseguem usar desses erros. Então assim, é assustador imaginar que essas pessoas estão se reelegendo. Por exemplo, Elisiane Gama é uma senadora da República, uma pessoa que não consegue fazer nenhum papel do que o eleitor dela, porque quem elegeu ela falou, eu quero que ele dê uma prensa no Silvanei Vasque, eu quero que pegue esses bolsonaristas pela perna. É pra isso que ela foi eleita. E nem isso ela consegue entregar. Ou seja, ela tá roubando você de esquerda, roubando, porque você confiou a ela que ela pegasse pelos pés, ela não vai conseguir, porque ela não consegue nem concatenar perguntas, ela não consegue formar perguntas, ela não consegue encurralar as pessoas nas perguntas, ela não tem nem informação básica para isso. Aí vão falar às vezes, porque hoje tudo também tem que se explicar, e quem acompanha aqui o canal sabe, mas se caso tem gente nova chegando, não é que eu sou contra as faculdades ou a favor, acho que só pessoas com faculdade. Gente, tem que separar bem na cabeça de vocês titularidade, títulos com estudo. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas você tem que estudar aquilo. Não estudo formal, estudo da sua profissão. Isso que confundem. Por exemplo, eu sou até uma pessoa hoje que eu sou contra as faculdades tradicionais, porque eu acho que as faculdades tradicionais são uma grande perda de tempo. O mercado não absorve essa quantidade de profissional. Mas vamos dizer, se você é um varredor de rua, você é um gari que varre ruas, você tem que estudar aquilo, você tem que estudar qual que é o melhor ângulo de varrer, qual o horário, qual o protetor solar, qual o tipo de ventilação, o tipo de pá, como você faz para o seu serviço ser mais eficiente, como você amarra os sacos. Tudo isso são estudos, isso é uma forma de estudar, ver técnicas novas, isso é se dedicar ao seu trabalho, não só necessariamente o estudo formal, por exemplo. O problema do Lula não é que ele não tem faculdade ou que ele não é alfabetizado, não é esse o problema. O problema é que ele não quer melhorar, ele não quer aprender, ele não quer se melhorar, ele não quer se tornar alguém que ele estuda, ele não quer pegar o quê? Pegar lá e falar, olha, me dá aqui o manualzinho de presidente da República que eu vou ler de ponto a ponto o que tem que fazer. E as pessoas estão elegendo pessoas dessas, tanto de esquerda quanto de direita. Pessoas que não se prestam papel, dizendo lá que ela só fala, olha, eu sou eu sou deputado federal, eu sou
senador, e o cara não sabe nem sequer o que é um senador, um deputado federal, o que um vereador, o que um prefeito faz. Ele sequer sabe o que ele faz. É esse estudo que eu tô falando que falta. Porque tudo onde você chega, você tem que estudar aquilo que você está se propondo a fazer. Que nem se você chega numa empresa. Olha, eu fui contratado numa empresa. Quais são os manuais da empresa? Quais são as coisas? Vai chegar das pessoas mais velhas lá, como essa empresa funciona, como isso trabalha. É assim, é isso que é estudo. É estudar as suas coisas do seu dia a dia. Se você vai fazer um bolo, você tem que estudar, você tem que ir lá ver quais são as reações dos ingredientes, quais são a receita, quais são as gramas, o tempo de cozimento, o tempo de cocção, o que vai ser, se vai ser abafado, fogo direto, fogo indireto, na brasa. Isso tudo é estudar, mas é avaliar tudo isso. E poxa, aí você vai ver lá políticos que eles não conseguem nem saber o que eles estão fazendo ali, eles não sabem exatamente o que eles fazem, o que eles estão fazendo ali. É aterrorizante. É aterrorizante. Então hoje assim, caiu todas as narrativas idiota por terra e mostrou o quanto nós temos políticos bostas nesse país. Então você, de direita ou de esquerda, vote em pessoas preparadas, pessoas que estejam dispostas a fazer o mínimo. Qual que é o mínimo? Saiba o que você tem que fazer, quais os argumentos que você tem que usar. Vai lá ler, aprender a ter uma dicção melhor, aprender a falar as palavras corretas. Você está se propondo a fazer aquilo. Poxa, tente se melhorar. Você não é obrigado, que nem a Elisiane Gama, não é obrigado a ter 1 milhão de faculdade que nem o Silvanei Vasquez, não é obrigado. E nem isso que vai fazer ela ter conhecimento. Mas ela tem que saber o que ela tem que perguntar, o que vai ser perguntado, o que foi feito, ela tem que ter esses números na cabeça. Se não tiver, ela tem que pegar um papelzinho, anotar, ela tem que saber como é que funciona o regimento interno, para não chegar lá e ficar gritando cala a boca, porque ela não sabe nem o regimento interno, aí ela manda calar a boca, um outro companheiro de trabalho. Então assim, isso é assustador, é aterrorizante imaginar isso no Congresso Nacional, que são pessoas que vão ali decidir o futuro da nossa nação. Gente, é isso, por hoje é só. Vamos acompanhar aí quais vão ser esse desdobramento aí da CPMI do dia 8, a CPI do MST também, que ela tem essa semana. Quinta-feira temos o julgamento do presidente Bolsonaro. Vamos também abrir uma live aqui quinta-feira para falar sobre esse caso. Vamos ver se vai ser julgado, o que vai acontecer. Então a gente vai abrir para falar sobre isso aí. Então acompanhe, espere a gente aí quinta-feira, que tem esse dia 22, uma coisa muito importante, que é esse julgamento. Nós podemos estar diante de o retorno da justiça, ou podemos, caso o presidente seja condenado, a implantação da ditadura e do direito penal do inimigo, porque não existe, como a gente já falou em outras lives a respeito disso, não existe crime cometido ali desse julgamento. Então vamos ficar atentos. Vai ser um fato importante da nossa história, que vai acontecer dia 22. Espero que aconteça pela absolvição dele, para sim a justiça se prevalecer, porque eu acredito na justiça e espero que ela exista. Porque se a gente começar a rasgar a Constituição, nós vamos caminhar para a barbárie, para esgarçar o nosso tecido social, e isso não é bacana. Isso leva a gente a locais que não são legais, e ninguém quer isso. Então, gente, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês, que amanhã seja um dia maravilhoso para vocês, produtivo. Você que vai trabalhar, que seja um dia lucrativo, que você faça vendas, que sua empresa seja super produtiva. Você que vai estudar, que os seus estudos rendam, que você consiga aprender de forma bacana, para não ser igual esses incompetentes que a gente vê aí pela frente, tá certo, gente? Então uma boa noite, fiquem com Deus, espero vocês quinta-feira para nossa live, e por hoje é só, e curte e compartilha, que é muito importante curtir e compartilhar, que assim as redes chegam mais longe do nosso trabalho, tá certo, gente? Tchau, gente, até mais, tchau, tchau.